do mais. Pareceu-me que alguém me estava a chamar. Duas boas-vindas aos nossos convidados, o Dr. Pedro Simas, da Faculdade de Medicina de Lisboa, e a Dra. Mariana Neto, do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, e, portanto, reforçar mais uma vez o agradecimento pela disponibilidade de estarem connosco nesta iniciativa do Instituto Politécnico de Setúbal, e que é uma excelente oportunidade para produzir discussões e difundir também algum conhecimento na área dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma forma de organizar, digamos, um pensamento sobre a realidade que nos cerca a partir destes objetivos. Relativamente a todas as pessoas que quiseram estar connosco nesta tarde, também agradecer o interesse na participação e começaria por um pré-aviso que esta sessão irá ser gravada para ser disponibilizada posteriormente, daí que, portanto, ao ficarem na reunião estão tacitamente a reconhecer o nosso direito de fazer esta gravação e, portanto, a alternativa é, portanto, em termos do direito de imagem, ou não utilizar a câmara, ou relativamente aos outros direitos, é ter que abandonar esta sessão. Portanto, feitas estas introduções e apresentadas portanto, a convidada e o convidado que irão estar connosco, e o tema do Objetivo do Desenvolvimento 3, ligado à área da saúde, à vida saudável, à promoção da saúde e do bem-estar para todas as pessoas de todas as idades. Eu começaria por dizer que, ao aceitar esta moderação, portanto, também, e pensando nestes dois convidados que aqui temos, que são, portanto, um virologista e uma pessoa da área da saúde pública, saúde ambiental, ocupacional, pensar como é que num dia destes e numa altura destas, como é que é possível falarmos destes objetivos e não nos cruzarmos com o Covid-19. Ou seja, nós podemos fazer esse exercício, poderíamos falar abstratamente sobre aspectos ligados ao comportamento, à qualidade dos serviços, à garantia de saúde para todos, à saúde das crianças, à saúde reprodutiva, aos consumos nocivos. Podíamos perfeitamente estar aqui durante os 60 minutos previsíveis a falar sobre esses assuntos sem tocar neste enorme elefante que temos nas nossas salas e nas nossas vidas, e seria viável. Depois, posteriormente, pensei, mas porquê é que devemos ter que fazer este exercício e andar aqui a fugir ao tema? Porque ele é suficientemente visível e sentido numa altura destas, que mais vale chamá-lo para a frente. E, portanto, e a minha proposta para os nossos dois convidados é justamente essa, é assumirmos os últimos meses que temos vivenciado como uma forma de entrada, como uma lente possível de ler todos estes objetivos que estão definidos para 2030. Não digo ver um lado positivo no Covid, mas por que não? Portanto, também há muitas lições a retirar aqui deste contexto. E, portanto, assumiríamos justamente isso, ou seja, portanto, assumir justamente que estamos sob uma pandemia, que esta pandemia tem múltiplas facetas e que poderá ser uma lente, ou se quisermos, ou uma janela que se abre, que nos permitirá olhar para estes objetivos. Daí que lançaria aos dois, e portanto terão a prioridade de entenderem quem quererá começar, se aprendemos ou estamos a aprender, ou se esta pandemia nos tem mostrado a importância de haver serviços de saúde essenciais e de qualidade e da articulação entre si, de níveis de atuação dos serviços, não só, eu diria, localmente, regionalmente, nacionalmente e como estamos a ver do ponto de vista internacional. Ou seja, um dos objetivos do milénio é justamente a importância e haver serviços de saúde essenciais de qualidade. Até que ponto é que este contexto nos veio relembrar, ou, digamos, veio sublinhar a importância deste objetivo? Não sei se foi clara a minha questão. Portanto, ao Mariana ou ao Pedro, um de vocês, se quiser pegar neste tema. Eu sugeria que a Mariana Neto começasse. Ok, tudo bem.
Em primeiro lugar, eu queria felicitar pela iniciativa e agradecer o convite. Parece-me que pronto, é uma iniciativa importante, a discussão é importante e este tipo digamos, de meio, de suporte para fomentar a discussão, acho que pronto, vai entrando na normalidade das nossas vidas, mas de facto é um dos aspectos que a situação que nós temos vindo a viver tem forçado. Não é que não existisse, as facilidades não existissem antes, já existiam, mas de facto esta situação veio, digamos que empurrar com muita força o recurso a novas tecnologias. Na verdade, em termos de acesso a serviços de saúde, a Covid-19, aquilo que provocou de uma forma quase, não uma forma abrupta, foi uma deslocação do acesso aos serviços de saúde portanto, introduziu uma série de questões, por um lado, e por outro, mostrou algumas forças e mostrou algumas fraquezas daquilo que era o nosso sistema, e eu acho que mais vale nós de facto centrarmos um bocadinho naquilo que tem sido o nosso sistema. É uma experiência, vou chamar-lhe assim, que ainda está a decorrer, não é? Ainda não temos, se calhar, o distanciamento suficiente para podermos ter uma avaliação mais global, mas devo dizer que, de facto, de um dia para o outro foi absolutamente fantástico como é que o nosso sistema, especialmente o Serviço Nacional de Saúde, se conseguiu adaptar de uma forma tão rápida para preparar-se para prestar um determinado tipo de cuidados que eram todos eles muito, muito sofisticados. Por outro lado, veio pôr a nu aquilo que era a fragilidade, a enorme fragilidade daquilo que são aspectos do sistema, nomeadamente do subsistema de saúde pública, que numa primeira fase conseguiu dar resposta, mas que atualmente demonstra problemas graves, que não são novos, não é? Mas que agora se tornaram particularmente críticos, nomeadamente aqueles que se prendem com a falta de pessoal, que se prendem com a orgânica a nível regional e a nível local e, sobretudo, uma coisa que tem sido absolutamente crítica, que são os sistemas de informação. Por outro lado, o sistema também tem respondido de uma forma, o Serviço Nacional de Saúde fundamentalmente tem respondido de uma forma também inovadora em alguns aspectos, portanto eu penso que são experiências que mostraram a sua bondade e que estão para ficar e que de facto podem melhorar a longo prazo o desempenho do sistema e de facto melhorar o acesso, isto para cairmos diretamente dentro deste objetivo, não é? Melhorar o acesso. Portanto, eu não tenho ainda dados, mas nós temos fizemos um inquérito populacional durante o período de confinamento e um dos aspectos que nós tentámos apurar era quais eram as necessidades de saúde não satisfeitas devido à situação que estava a ser verificada. Ainda não temos dados concretos para poder apresentar, irão ser disponibilizados brevemente, mas assim numa primeira impressão de olhar para a base de dados, dá-me ideia que de facto foi possível fazer rearranjos, inventar, sempre com a perspectiva de resolver a questão do receituário, o tratamento urgente, a consulta, etc. Aquilo que de facto era essencial foi resolvido numa percentagem, eu acho que muito significativa dos casos. Portanto, isto, como noutros aspectos, como era uma potencialidade já existente, de facto, não houve alternativa, teve mesmo que se buscar, não é? E, portanto, funcionou. Esse é um dos aspectos que eu acho muito, muito importante e que poderá melhorar, contribuir para melhorar no futuro o desempenho do nosso Serviço Nacional de Saúde. Pronto, eu não quero alongar mais, senão daqui a pouco não ocupo o tempo todo. Peço desculpa. Obrigado, Mariana. Não sei, Pedro, se quer pegar neste tema, se oferece. Sim, claro. Sim, claro. Olha, em primeiro lugar, eu gostava de dizer boa tarde a todos, dizer que parte da minha infância e adolescência foi passada em Setúbal. Eu era um daqueles meninos que ia para o Clube Naval de Setúbal e pegava na minha prancha de windsurf, ia para a praia, para Troia, e atravessava o rio, e era uma coisa fantástica. E fazia-o no verão, no inverno, a toda a hora.
E, portanto, tenho grandes memórias e muitos amigos em Setúbal. E tenho todo o prazer em ter aceito este convite. Depois também queria dar os parabéns à doutora Mariana Neto e a todas as pessoas do Ricardo Jorge, porque muitas vezes fala-se nos médicos, nos enfermeiros e os profissionais de saúde que, de facto, têm feito um trabalho extraordinário e toda a sociedade, mas há técnicos de laboratório, cientistas que fazem as coisas práticas, da aplicação prática de tudo isto e que são verdadeiros heróis também e, portanto, estão a fazer o trabalho deles, como todos nós fazemos o nosso trabalho. Portanto, todos nós participamos e de facto, como cientista e como cidadão, é com enorme prazer que eu vejo o Ricardo Jorge a fazer tudo o que tem feito até agora e a ajudar na forma que está a ajudar. E, inclusive, com o IMM temos colaborado em imensas coisas. Em relação à pandemia e àquilo a pergunta que me faz, eu tento ver o copo sempre meio cheio e eu acho que tudo é uma oportunidade para evoluir. Aliás, a evolução humana faz-se de ciclos de dificuldade que geram depois a inovação. E, portanto, eu sou sou cientista, portanto, acredito no conhecimento. E o conhecimento, como a doutora Mariana falou, tem-nos ajudado imenso. E tem havido uma colaboração fantástica entre sociedade e médicos, sociedade e ciência e médicos, e tudo tem interagido de uma forma absolutamente fantástica e que nos tem unido para tentar resolver esta situação pandémica. Eu acho que eu agora citava aqui um filósofo, mas lá ver se eu consigo traduzir isto para português. Eu acho que, e para responder diretamente à sua pergunta com esta citação, que como indivíduos, uma pessoa, para gerar uma estrela dançante, temos que ter caos dentro de nós. É a partir do caos dentro de nós que depois conseguimos gerar uma estrela dançante. E, portanto, é muito importante que a sociedade olhe para isto e olhe para isto de uma maneira positiva. É uma doença, Covid-19, é uma doença grave, uma doença séria, é uma infecção pandémica que exacerba tudo o que é raro também, não só nas populações de risco, e, portanto, temos que ter muito respeito por ela, mas também, ao mesmo tempo, não precisamos ter medo. O medo, nesta fase, já não é bom. Portanto, temos que agir, temos que usar o conhecimento científico e temos que usar os nossos serviços nacionais de saúde e temos que aproveitar isto como uma plataforma para evoluirmos e não o contrário. Ou seja, eu hoje estava numa conversa muito interessante, foi um privilégio para mim, aí está o que estas situações também graves trazem também oportunidades e para mim foi fantástico estar a falar com um filósofo, o Bernard-Henri Lévy, que é um filósofo francês, e ele estava precisamente a falar nesta situação do medo e da pandemia do medo, que foi aquilo que mais surpreendeu como filósofo. É que não só havia a pandemia do vírus, mas depois a pandemia do medo que estava a paralisar a sociedade e está a ter efeitos nefastos na sociedade. E eu relembro só e posso lançar isto como mote para a conversa a seguir. Por exemplo, é sabido, e isto é um facto, não é a minha opinião, é um facto estatístico. Eu gostava de dizer que eu não sou médico, eu sou cientista e médico veterinário, portanto, os meus conhecimentos de saúde pública são ligados um pouco à minha percepção como cidadão, como cientista e como médico veterinário, mas, por exemplo, acho que isto é sensível e é perceptível para toda a gente, neste momento, neste período que passou desde que foi decretado o estado de emergência em Portugal, que afetou muito o Serviço Nacional de Saúde, já deveriam ter sido diagnosticados 15 mil cancros. Estamos a falar de cancros, por exemplo, como um cancro numa jovem mulher, que teria sido diagnosticado de cancro da mama e que podem ter, por exemplo, um impacto importantíssimo na saúde dessas mulheres. E isso depois aplica-se a tudo, é só um exemplo. E, portanto, eu não vejo a discussão em termos, quando se fala em Covid-19 ou em SARS-CoV-2, a discussão entre salvar vidas, que nós queremos salvar a todo custo, eu tenho falado insistentemente na proteção dos grupos de risco, e versus a economia, dólares e euros. Eu vejo saúde versus saúde e tentar não ter medo de falar abertamente nos factos, analisar os factos com liberdade de expressão, que é o que caracteriza a nossa sociedade. E é isso que, no fundo, era o meu mote e aquilo que eu queria transmitir para já. Muito obrigado. Aqui na minha sequência de pensamento, de
em termos de organização desta conversa, havia justamente aqui uma temática que me pareceu que podia ser pertinente, e o Pedro começou logo por aí, em termos de, quando se referiu ao trabalho do Ricardo Jorge e ao trabalho, digamos, menos conhecido, ligado a esta área, mas não somente a esta área que ocupa aquele instituto e outros institutos semelhantes, e tinha a ver justamente com esta mais-valia e esta relação de conhecimento científico e do valor que ele tem e da nossa, digamos, da maior visibilidade que afinal tem, digamos, aquilo que emana da ciência para organizar o nosso cotidiano, ou seja, o nosso cotidiano de agora. E portanto, sendo uma produção científica, a investigação sempre existiu, mas em todo o caso, digamos que circulando em corredores mais estreitos e, digamos, para grupos populacionais mais restritos, e que agora, pelo menos há esta sensação de que de repente a ciência está nas ruas, quer dizer, aquilo que a ciência produz, aquilo que as decisões políticas, em princípio baseadas na ciência, e perguntava também, sendo esse, digamos, um aspecto ligado à qualidade dos serviços de saúde, se poderíamos ver aqui também um benefício deste contexto que estamos a atravessar, portanto, ou seja, esta uma visibilidade mais alargada da produção científica e do valor que têm os produtos, mas também simultaneamente quem os realiza, se poderíamos estar aqui a falar de uma nova forma de encarar este trabalho e digamos, esta zona mais restrita. Não sei se quer. É assim, eu gostaria de dizer, portanto, foi de facto uma situação um pouco inesperada aquela com que nos deparamos. Nós deparamos com uma situação que eu, pelo menos durante a minha vida profissional, era daquelas coisas que seria pouco provável, não é? Uma doença nova para a qual muitos aspectos nós ainda hoje não conhecemos, não é? Para a qual não temos tratamento, portanto o meu trajeto profissional foi, pronto, nós conseguimos, sobretudo no que toca a doenças infecciosas, nós conseguimos tratar, são problemas mais ou menos controlados, aquilo que nos incomoda mesmo e aquilo que nos preocupa são as doenças crónicas. E de facto este acontecimento, digamos que é o culminar de uma série de acontecimentos não tão graves, mas de facto vem pôr a nu que não é bem assim. Portanto, em termos de aprendizagem para todos nós e para o próprio sistema, eu acho que tem sido muito importante e, acima de tudo, também em termos científicos, vai-nos remeter um bocadinho para aquilo que deve ser a nossa humildade e a necessidade de vigilância permanente e de termos sempre uma perspectiva científica de dúvida metódica sobre todas as coisas que vamos analisando e vamos vendo. Portanto, eu acho que isto de facto tem que ser um reforço muito grande para esta perspectiva. Por outro lado, veio pôr a evidência como é que nós podemos utilizar novos instrumentos que dispomos e como é que os podemos incorporar em todo o sistema e, digamos na nossa linha de produção, entre aspas. Eu acho que a Covid-19, eu ia chamar-lhe um epifenómeno, mas será um bocadinho mais, nós não nos podemos esquecer daquilo que temos em pano de fundo. Quer seja em termos de doenças crónicas, e o panorama do nosso país não é de facto um panorama muito famoso, é um panorama complicado, que tem muito que ver com insuficiência de políticas na área da promoção da saúde, da prevenção e da promoção. Nos últimos, vá lá, 15, 20 anos, de facto tem falhado muito e que eu penso que é necessário nós, digamos, retomarmos e termos uma intervenção a nível de serviços muito mais distribuída, muito mais perto do cidadão, muito mais perto portanto, muito mais deslocalizado, não, mais distribuído, pronto, fiquemos por aqui, porque o local neste momento é aquilo que nos permite, vai lá,
sistemas complexos como os nossos, como é o sistema de saúde, é importante que seja gerido dessa forma. E a melhor forma é ir lá em aspectos atomizados, portanto, parcelares e em pequenos módulos. E, portanto, um sistema distribuído que dê resposta permite utilizar as mesmas ferramentas, mas ajustá-las às necessidades em cada momento e em cada local. E isso, de facto, é muito importante. Eu acho que isso é uma das coisas que nós temos que aprender a fazer. Chamemos-lhe sistemas locais de saúde ou aquilo que quiserem, mas acho que temos que ir mesmo para as comunidades e para junto do cidadão. Por outro lado, além das doenças crónicas, já que estamos a falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos que falar também das questões ambientais. E eu gostava de partilhar convosco aqui um pequeno... não sei se estão a ver. Sim, um gráfico. Sim. Portanto, este gráfico... Ok. Portanto, este gráfico é um gráfico da mortalidade. Portanto, este é um gráfico interno ao INSA, mas tem um gráfico muito semelhante disponibilizado por o EVM. E porquê é que eu trago aqui? Ok. Eu tirei-o da projeção. E, portanto, porquê? Porque, reparem, aquilo que nós temos aqui, azul, é a mortalidade do ano corrente, de 2020. Temos aqui, reparem as datas, aqui os efeitos da Covid, principalmente, não é? Mas queria chamar a vossa atenção para uma coisa que vai aparecendo sistematicamente, que é estes picos aqui. E estes picos são o resultado do efeito das temperaturas termas na saúde das populações e, neste caso concreto, da mortalidade. Portanto, digamos que a mortalidade aqui é um epifenómeno, digamos, é o culminar de todo um conjunto de fenómenos que estão a decorrer na população. E reparem que o efeito que tem um e o efeito que tem outro. Nós não podemos descartar um. E ainda queria chamar a atenção para outro pico que está aqui, neste momento já a ficar um bocadinho oculto, que é, por exemplo, o Pedrógão Grande. Isto é a mortalidade que aconteceu na altura dos fogos de 2017. Portanto, vejam como os fenómenos naturais se têm a sua transposição, por exemplo, aqui na mortalidade da população. E que, portanto, percebemos da dimensão e da importância que tem. Portanto, aquilo que nós temos que preparar, além de darmos atenção, eu vou tirar, não sei se... Já agora, Mariana Neto, porquê é que há agora um decréscimo tão abrupto na linha azul? Não sei explicar. Também pode ser, repare, aqui este nosso gráfico tem por base o registro os registros e notariado. Portanto, se calhar eu não fui buscar o gráfico da Direção-Geral que vai ver diretamente ao ciclo e, portanto, é capaz, às vezes há aqui pequenas desatualizações nas curvas, portanto, pode não ser significativo. Pode haver aqui, de facto, algum atraso. Eu não fui, como digo, não fui procurar esse aspecto, porque o meu objetivo era mesmo mostrar outros efeitos e por que razão é que nós não nos podemos centrar só numa coisa e descurar o resto, não é? Portanto, e temos que, além das medidas que temos que adotar a nível do sistema e a nível do Serviço Nacional de Saúde e a nível da saúde pública, nós temos que transpor e transferir para a população determinado tipo de conhecimentos, determinado tipo de capacitação. Ou seja, temos que tornar a nossa população não só mais informada para poder gerir estas situações, mas, acima de tudo, torná-la resiliente. Temos agora uma Covid e a Covid foi de facto uma novidade, pronto, por todas as circunstâncias que nós conhecemos, mas não estamos livres de voltarmos a ter uma nova situação destas. E de facto o medo é uma reação humana normal, isto é um atavismo que se calhar todos nós carregamos, se calhar já os nossos antepassados das cavernas, perante situações semelhantes, reagiam, pronto, é uma defesa se calhar instintiva e que vem ao de cima nestas fases. Mas a verdade é que nós temos que não ter medo, saber que isto acontece, temos que não ter medo da natureza, não ter medo do ambiente, temos que viver com ele e temos que tentar preparar a nossa população e os nossos serviços de forma a poder fazer face a um fogo grave, a uma desflorestação grave,
a temperaturas extremas muito graves. É uma doença inesperada e para a qual não temos tratamento, mas temos que saber, temos que ter instrumentos e temos que ter capacidade para podermos dar resposta a isso. E é aí que está a solução. Portanto, está de um lado do serviço e do investimento que tem que ser feito e está do lado da população, transferindo e capacitando as pessoas para poderem cada uma no seu local, para poder dar resposta, defender-se a si e defender a sua comunidade. Muito obrigado, Mariana. Eu, antes de passar ao Pedro, se entender, portanto, dar continuidade a esta temática, mas eu gostava só de entender, sem ser a título de resumo, mas uma ideia, ou pelo menos duas ideias que me pareceram, e era uma aflição, que me pareceu, Mariana, que a ideia seria destas últimas décadas que se terá perdido algo pelo caminho relativamente à organização do sistema, digamos que foi perdendo essa, digamos assim, essa graduação no sentido da proximidade, e tu usaste a expressão de sistemas locais de saúde, e portanto que algo que aconteceu pelo caminho, que, portanto, na dinâmica de desenvolvimento do sistema, e que agora, digamos, a situação atual nos permite pensar que se calhar a ideia não era má e que se calhar valia a pena voltar a ela como, não só para este aspecto em particular e este contexto que estamos a vivenciar, mas digamos que até todas as temáticas e objetivos específicos que constam deste ODS, digamos, poderiam beneficiar desse retorno a esse modelo que digamos que deu algum trabalho a construir. Portanto, este era, não sei, fiquei aqui com esta dúvida se estaria a ser abusivo, na minha interpretação. Não, é mesmo isso. Eu acho que sim, que de facto houve um desinvestimento. Portanto, o peso económico na saúde, da economia na saúde, passou a ser muito grande. A saúde como indústria também passou a ter um relevo muito grande. A parte mais humanista, digamos assim, foi um pouco distorcida e foi caindo a pouco e pouco, porque de facto o que era importante era dar resposta a outras coisas, não era dar resposta, era preciso ter um médico de família, por exemplo, e é necessário, um médico de família para cada português, etc, etc. Mas a verdade é que se nós não invertirmos este ciclo e não intervirmos de forma a quebrá-lo, nós vamos ter sempre uma corrente enorme de doenças crónicas a sobrecarregar o sistema. E a única maneira que nós temos de parar com as doenças crónicas é a longo prazo, através da promoção da saúde e através da capacitação. Portanto, para nós aliviarmos o sistema, nós temos que ir repescar, de facto, e reaprender essas técnicas e esses princípios e esses programas que deram muitos frutos e que foram experiências magníficas, fabulosas, e que depois acabaram por ter uma morte inglória, ou seja, caírem no esquecimento. Eu acho que devemos ir buscá-los, sim. O outro aspecto também daquilo que disseste, que tem a ver com portanto, que em relação à promoção da saúde e à questão da literacia e portanto, da passagem do conhecimento e da assimilação ou da apropriação do conhecimento, depois lá iríamos. Mas ao ouvir-te e ao ir buscar as questões dos incêndios, depois entramos já aqui no domínio sistémico, ambiental, se quisermos, e eu aliás, já vos tinha dado conhecimento disto nos últimos tempos, tenho-me lembrado muito do título da obra, ou pelo menos da atribuição que se faz a Hipócrates, da importância dos ares, das águas e dos lugares, porque de facto, ao pensar no Covid, damos por nós a discutir toda uma série de aspectos ligados a ares, ligados a fatores, a vetores, a animais, ao que fazemos ao mundo, ao que fazemos à natureza e como o mundo está todo relacionado entre si. Portanto, fiquei com a ideia que também estavas aqui a querer sublinhar este aspecto da visão sistémica do que é que significa a saúde ou como é que ela é atingida de uma forma articulada entre níveis. Não sei se é demasiado abusivo da minha parte. Não, é verdade. Nós temos, pronto, em termos práticos, muitas vezes nós temos que compartimentar as coisas para as podermos trabalhar, mas também temos que ter sempre um nível de integração presente, não é? E tendo a noção
que aquilo que acontece no terreno, digamos, naquele nível mais distribuído, ele vai fazendo efeitos por aí acima, se pensarmos num sistema de vários níveis verticais. Sendo certo que aquilo que acontece ao longo desta cadeia, não é, ascendente, não é exatamente o resultado do somatório. E depois esta cadeia, se nós pensarmos em termos de saúde, tem outras ramificações para outras áreas que não são propriamente da saúde. Aliás, basta olhar para estes objetivos para nós vermos que este, se calhar, é aquele que é mais declaradamente orientado para a saúde, mas todos os outros, se formos a ver bem, todos eles têm a ver com a saúde. E daí a história da saúde em todas as políticas, não é? Portanto, temos aqui vários níveis de integração, tanto verticais como transversais, que são importantes e que devemos ter em linha de conta. E, de facto, tudo isto depois cai dentro daquela definição dos sistemas complexos, etc., e em relação aos quais nós temos que aprender, se calhar, mais um bocadinho para podermos lidar com eles e tirar o melhor partido dos recursos que temos, não é? Não sei se respondi a Então, Pedro, não sei se quereria intervir, mas eu fazia-lhe já de imediato aqui uma provocação, não diria que seja provocação, mas, portanto, sei que tem tido um trabalho agora muito intenso, tem sido muito chamado, e é um bom exemplo do cientista que de repente, está, portanto, junto das pessoas, e, portanto, o virologista, digamos, talvez na gripe, portanto, anterior, na problemática também associada, também houve assim alguma visibilidade, mas também desta sua ligação a este trabalho pedagógico e de comunicação com as populações, estas questões aqui de comunicações desta visão sistémica e a questão dos animais e a questão da China e a forma como o vírus se propaga e da origem dele. Não sei se tem atravessado consigo nestes últimos tempos, em termos de questões e de curiosidades que as pessoas lhe colocam. Sim, claro que sim. Eu gostava de pegar numa deixa da Mariana Neto, que acho que é muito importante, e a pergunta original é qual é que é o impacto que a ciência tem e o conhecimento tem na nossa sociedade, nomeadamente na pandemia. Centrar só uma coisa e não descurar o resto, foi o que a Mariana Neto disse, e eu acho que isso é extremamente importante. Portanto, a ciência é importante, mas também agora não nos podemos só concentrar na ciência, é uma oportunidade para a ciência e mostrar à sociedade que a ciência é importante. Mas a ciência e o conhecimento é importante desde sempre. A cultura humana baseia-se no conhecimento e, portanto, e isso é de extrema importância. E é preciso não ter medo de usar esse conhecimento em situações novas. É o facto que isto é um vírus novo, mas é um vírus que nós já conhecemos este vírus há 80 anos. E, portanto, há todo um conhecimento adquirido sobre estes vírus que nos permite agir. E permite-nos, e todas as descobertas também que foram feitas ao longo dos últimos anos, a descoberta do DNA, a descoberta da transcriptase reversa, a descoberta dos anticorpos, só para nomear 3, são essas grandes descobertas transversais a toda a biologia que nos estão a permitir agora utilizar como ferramentas para controlar esta pandemia. Portanto, aqui assim, em relação ao conhecimento, o que eu quero dizer é o seguinte: o conhecimento, e toda a gente sabe que o conhecimento é poder. E antigamente o conhecimento estava na mão de elites e que partilhavam esse conhecimento com o poder. Neste momento, neste equilíbrio entre decisão e poder e ciência, e a relação da ciência com o poder político e a sociedade, neste momento temos uma coisa que é interessante e que tem a ver um bocado com a pandemia do medo. E por isso é que é tão importante informar as pessoas. Não é tantas... A pessoa que o faz, o cientista, não tem importância se é o cientista X ou o cientista Y, é o conhecimento. Isso é que é importante transmitir. E porquê? Porque, repare, a nossa sociedade é muito plural. E isto é uma visão agora como cidadão / cientista. É muito plural. E está toda ligada, hoje em dia. Somos uma sociedade global. E, portanto, a sociedade está cheia de convicções. E muitas vezes as convicções são o pior inimigo dos factos, porque, como se diz, não há verdades, há interpretações dos factos. E, portanto, o que é que acontece? O que acontece é que a sociedade hoje em dia é que tem o conhecimento e influencia a decisão política, influencia muito a decisão política. E, portanto, se há não há conhecimento da sociedade e se há uma reação de medo, esse medo vai influenciar a decisão política. E, portanto, eu digo isto como cidadão,
que acho que este é um fórum que me permite fazer isso. E, portanto, eu acho que o conhecimento é essencial de ser transmitido e acho que se deve focar na sua multidisciplinaridade, não só agora na oportunidade que a ciência tem, mas em todos os fatores, e todos os, portanto, o que quero dizer com isto é que temos que investir no conhecimento na generalidade e, portanto, isso é extremamente importante. E, por exemplo, quando me fala se eu, nos ares, nas águas e nos lugares, tendo passado algum tempo em Setúbal, eu lembro-me que em Setúbal, e ainda hoje há um instituto que acho que pertence ao Instituto da Direção-Geral de Saúde, ao Ricardo Jorge, que é um instituto dos vírus transmitidos por artrópodes, por mosquitos, e a Setúbal foi uma grande área de malária no passado. E, portanto, hoje, como virologista, e acho que é uma coisa que nós devemos pensar, eu vejo que as alterações climáticas, que há determinados vírus que são transmitidos por mosquitos, como o vírus Zika e o vírus dengue, por exemplo, para não também falar na malária, que estão a subir em latitude e, portanto, podem ser uma ameaça à saúde pública. E, portanto, tive a oportunidade de dizer isto a semana passada num fórum da Câmara Municipal de Lisboa, ao vereador Ricardo Veludo, que a pensar no futuro e a pensar no desenvolvimento e na preparação das grandes cidades para o futuro, eu acho que o saneamento básico, o tratamento das águas residuais é absolutamente fundamental. E acho que isso deveria ser um dos grandes investimentos para prevenir, para depois não dizermos que não estamos prevenidos. E que tem um impacto não só para futuras pandemias, mas tem um impacto imediato em saúde pública, que é essencial, como nós sabemos. E, portanto, o conhecimento é a base da sociedade, é o que nos torna humanos, é o que nos faz evoluir. E, portanto, não é especificamente o que só agora o conhecimento científico, as ciências sociais e humanas, tudo é importante, a matemática, tudo é importante, a física, tudo é importante. E é importante comunicar à sociedade, porque a sociedade neste momento, ainda bem que é uma sociedade democrática, tem poder de influência. São eles que elegem os nossos decisores e têm um impacto direto nas decisões que se tomam a nível mundial. E o exemplo é aquele que vivemos hoje em dia. Muito obrigado. Eu tenho imensa vontade de ir por aí, porque a Mariana há pouco também já falou desta questão da revalorização da promoção da saúde e da disseminação do conhecimento e das competências individuais, portanto, na velhinha Carta de Otava de 86, mas ia pegar justamente num aspecto que o Pedro há pouco referiu e que disse qualquer coisa de saúde versus economia, ou que não, esse antagonismo ou essa bipolarização não pode existir e, portanto, que as coisas estão ligadas entre si e a Mariana há pouco também o referiu da maneira como estes ODS são todos da área da saúde, se quisermos dizer assim, porque todos eles estão relacionados entre si. Não sei se quer comentar algum aspecto ao fazer referência a essa, digamos assim, oposição entre economia e saúde, ou digamos, valores mais economicistas ou valores mais ligados à área da saúde, porque é que há pouco referiu esse aspecto. Se de facto é possível conjugar uma coisa com a outra, nomeadamente neste aspecto, em termos de investimentos, dos investimentos que a saúde sempre precisa de serem feitos, porque, portanto, ser lucrativa será bastante difícil, e que digamos que às vezes nas pequenas coisas e no momento que estamos a atravessar é a questão de ou pôr a economia a funcionar ou utilizar as estratégias de confinamento. Portanto, no fundo acaba por ser um tema que está presente. Este tema transcende-me e eu vou falar como cidadão, não vou falar como virologista nem como especialista nesta área. E, portanto, eu acho que tem que haver uma reflexão muito inteligente das medidas que se tomam. E como é que eu ia dizer isto? Como eu disse há pouco, eu não vejo que seja uma opção entre vidas humanas e economia. É uma opção entre vidas humanas e vidas humanas. Ou seja, nós sabemos que
cada ação que nós temos tem um impacto na sociedade e nós somos responsáveis por aquilo que fazemos e, portanto, temos que aferir com inteligência e às vezes pode ser difícil aferir isso, porque nós temos todos uma moralidade e temos é que tentar aferir, em termos de morais, qual é que é a melhor solução. E a melhor solução é salvar o máximo de vidas humanas possíveis. Agora, não nos podemos... Olha, eu dou-lhe um exemplo. O Bernard Henri Lévy veio cá, e até posso mostrar, veio cá lançar o livro dele, que é uma opinião pessoal que ele tem, e o livro chama-se Este Vírus que nos enlouquece. E é um livro que eu li ontem com grande entusiasmo e que me fez viajar na minha imaginação. E, de facto, eu identifico-me com o livro. Repare, ele tinha acabado de regressar do Bangladesh, que é um país em que ele diz que há todo o tipo de pestes, todo o tipo de vírus, todo o tipo de alterações ambientais. Há imensa morbilidade e morte e bastou um aspecto de saúde humana, que foi o Covid-19, para tudo fechar. E, portanto, e continuam a morrer pessoas, e se calhar talvez agora ainda mais, das outras situações. E, portanto, isto não faz sentido. E isto é intuitivo para qualquer cidadão do mundo. E, portanto, eu acho que não tem que, por isso é que eu estou a dizer que temos que sair, e tive a oportunidade, que me foi dada essa oportunidade, e o dever de falar como virologista no Expresso e dizer que o Covid-19, com o medo não era a solução, e, portanto, o medo não pode ser a solução. Portanto, o conhecimento é imprescindível que aconteça e que seja transmitido. E, portanto, eu não vejo de forma alguma uma situação entre vidas humanas e economia. Eu, quando falo em desconfinar, para mim, desconfinar é uma coisa muito simples. E quando eu concordei que se devia desconfinar, são as pessoas que têm negócios e que estão a perder os negócios da vida delas, são pessoas que têm que ser diagnosticadas e que têm doenças crónicas, como a Mariana Neto falou, e eu estou a dizer isto como cidadão. São pessoas que têm as suas vidas e estão a fazer enormes sacrifícios, portanto, não são só os médicos, os profissionais de saúde, os cientistas, os técnicos de laboratórios de Estado, que estão a fazer sacrifícios. Toda a sociedade está a fazer sacrifícios. Isto tem um impacto tremendo na sociedade. E, portanto, temos que pensar na sociedade numa forma global e na saúde de uma forma global. E, portanto, e é na diversidade de opiniões que depois surge um senso comum, um denominador comum. Eu lembro-me, agora em tom mais ligeiro, de ir ao programa do Ricardo Araújo, em que ele me dizia, sai um estudo a dizer isto, e depois sai outro estudo a dizer o oposto, e depois sai outro estudo, e sai outro estudo, isto aqui tem que haver um estudo dos estudos. E eu disse, pois, parece que anda aqui, os cientistas andam todos à batatada, mas isso é que faz a ciência viva. E é daí que surge depois o tal estudo que ele tanto fala. E, portanto, nós somos uma sociedade plural. É bom que as pessoas livremente manifestem a sua opinião, mas é bom, nestes casos, que haja o bom senso de olhar para os factos. Porque os factos protegem-nos. São os factos que nos indicam o caminho. E depois saber utilizar esses factos de uma maneira correta para lidar melhor com a situação. E, portanto, eu dou-lhe um facto. Se há pessoas, potencialmente, ou se há mais morte, potencialmente não associada com o Covid, então há aqui um problema e temos que equilibrar. Percebe? Eu não sei se me faz entender. E isto eu acho que é intuitivo para toda a gente. Eu não preciso ser cientista para dizer. Eu sou um cidadão. Além de ser cientista, sou um cidadão comum. E, portanto, nem preciso ser médico, nem médico veterinário para o fazer. E, portanto, eu acho que é uma mensagem que eu gostaria de passar. E, portanto, há aqui um equilíbrio e quando eu digo que, por exemplo, eu digo-lhe isto, partilho consigo, que já partilhei nos mídias, a minha principal preocupação agora é proteger os grupos de risco. Nós temos um problema, que são os grupos de risco. Então nós temos que fazer tudo para tentar proteger os grupos de risco. E proteger os grupos de risco não é discriminar os grupos de risco. Como é que proteger pode ser discriminar? É uma coisa que eu não entendo. E, portanto, nós temos que usar todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia, todo o nosso dinheiro e recursos para proteger os grupos de risco. E, portanto, eu acho que isto é extraordinariamente importante. Muito obrigado. Eu esqueci de dizer inicialmente que podiam sempre participar colocando questões aqui no chat. E já temos aqui
uma pessoa a colocar uma questão que entretanto, penso que, de alguma forma, também nos permite aqui, por quase transmissão de pensamento, ir a um último item dos que eu tinha pensado inicialmente e que tem relacionado com isto que a Mariana estava a dizer e que já sublinhamos, era só uma questão de sistematização, que de facto a importância da informação, da boa informação, da melhor estratégia de fazer passar a informação às outras pessoas. O ato de informar não é tão simples quanto isso e, portanto, como é que ele chega nas melhores condições e se transforma e é apropriado por cada um de nós em domínios onde o comportamento de facto é que pode ser determinante, digamos, do sucesso de qualquer política ou de qualquer medida. E a questão que é colocada pela Maria da Piedade Mano é justamente essa, ou seja, nós agora assistimos de uma forma diária, portanto, e quase ritualística relativamente às mortes do Covid, quando efetivamente nós temos tido sempre um panorama relativamente às mortes evitáveis, ou nomeadamente às doenças crónicas, que digamos que não têm sido tão objeto de atenção ao longo destes anos, da mesma maneira. E, portanto, será que poderíamos ter portanto, tanto investimento como estamos a ter relativamente a este fenómeno, como relativamente a outros que de facto também têm níveis de mortalidades muito, muito elevados. Mariana, Pedro? Pronto, isto é sempre um problema. Como alguém disse uma vez que na saúde a arte estava em gerir o caos. E de facto é um bocado o caos com que nos. Pronto, é uma situação em que temos que de facto conjugar, tentear, como se diz nos meus lados, tentear a intervenção. Numa determinada fase foi preciso apostar em força em determinada área por razões muito claras e que eu acho que foram perceptíveis. Agora temos que passar por uma fase em que temos que dar uma resposta integrando tudo e é isto, integrando as situações novas que vão surgindo, nós vamos continuando a dar resposta e vamos modelando a nossa resposta em relação a essas necessidades. No entanto, eu ainda queria deixar aqui uma questão, fazer um comentário relativamente a um aspecto que o Pedro falou e que eu acho que é absolutamente essencial, que é a autoridade da ciência e a respeitabilidade da ciência. E, de facto, aqueles nós que lidam de forma mais perto com questões científicas, eu acho que temos que ser absolutamente implacáveis em relação à boa ciência, porque nós já vimos os efeitos devastadores que tem tido a má ciência e a desinformação com base em má ciência que tem por aí pululado e surgido e a quantidade de pessoas que falam de tudo e mais alguma coisa das quais não estão minimamente preparadas para falar. E, portanto, esta questão da autoridade e a questão da defesa intransigente da boa ciência, eu acho que é também um aspecto fundamental que não é assim tão aparente para o cidadão comum, mas que existe e que nós temos que, de facto, que pugnar de forma muito dura para que seja mantida, não é? E que as pessoas possam confiar naquilo que a ciência lhes disponibiliza em termos de conhecimento, sabendo que não é um conhecimento total, que não é completo, e ter a humildade de dizer às pessoas neste momento a situação evoluiu até aqui, aquilo que nós sabemos é isto. Não temos certezas, mas é isto, a certeza é de X%, pronto, mas é isto. E sermos honestos nesse campo e, portanto, nesse aspecto ganhamos muito na luta contra o medo que o Pedro falava e eu acho que este é um caminho também muito importante. Por outro lado, eu acho que agora vou mudar um bocadinho para dar resposta à questão da economia versus pessoas. A economia, eu posso fazer alguns comentários que isso dava-nos outra discussão acerca de se a nossa economia é saudável ou não. Uma economia baseada na competição e pronto, a que ponto é que isso nos leva? Mas isso já teríamos que ir bater noutras áreas do ambiente. No entanto, eu acho que uma das maneiras da retoma da economia é de facto
colocarmos as nossas empresas a trabalhar, mas garantir a segurança e o bem-estar da força de trabalho. Ora, essa garantia é assegurada através das próprias empresas, através de serviços que a lei obriga a que elas tenham, mas que em larga medida não têm, e as poucas que têm serviços ineficientes. Estou a falar da segurança e saúde no trabalho. E eu acho que isso é um aspecto, de facto, extremamente importante. Dou-vos um exemplo. Aquela medida aparentemente avulsa de medir a temperatura corporal às pessoas que entram nas instituições, de facto, é uma maneira grosseira de fazer alguma triagem. Vale o que vale. No entanto, a nível de empresa, se isto for enquadrado numa prática de vigilância ativa da saúde por parte dos médicos de trabalho, se a equipa de medicina de trabalho e de segurança no trabalho garantir as boas condições, então se calhar nós aqui, a nível das empresas, nós conseguimos contornar e controlar a pandemia e garantir que a produtividade, Mas isto é uma das grandes fragilidades que eu acho que tem sido muito pouco abordada e muito pouco ventilada. Esta tem sido uma fragilidade que tem sido posta a nu de uma forma gritante, absolutamente gritante, em quase todo o nosso país. E, de facto, essa seria uma das grandes ferramentas para ajudar a controlar a pandemia, enquanto continuamos a garantir a produtividade, os postos de trabalho, o empreendedorismo, enfim, tudo o que está relacionado com a economia. Pronto, isto é daquelas situações em que as poupanças tolas, as poupanças pouco esclarecidas, vão redundar em prejuízos gravíssimos para as empresas, para os trabalhadores e para todos nós. Pronto, eu acho que isto é um aspecto também importante que deveria ser mais ventilado e não é. Eu aproveitaria esta pequena pausa aqui, Mariana, e retomar um aspecto que o Pedro tinha referido anteriormente para fazer aqui uma ligação com uma questão que está a ser colocada e que tem a ver, de facto, com o olhar sobre os grupos de risco. Portanto, ou seja, há aqui uma ideia que é que provavelmente não estão a ser suficientemente protegidas, ou o olhar não está a ser eficaz para grupos ou pessoas em situação de maior risco. Não sei qual é a percepção, se concordariam que efetivamente as políticas não estão orientadas nesse sentido, ou as políticas em termos de medidas, o que é que sugeririam, na vossa opinião, de facto, para ter esse olhar específico sobre quem tem um nível mais elevado de risco? O que é que está a faltar? A Mariana referiu agora aqui alguns aspectos ligados, digamos, ao universo do trabalho ou das ocupações como um contexto de risco, de alguma forma também. Não sei o que é que está a faltar, qual é o vosso olhar sobre esta questão do risco, das pessoas que estão em maior risco. Estamos a garantir isso ou não? Eu posso tentar aqui também continuar naquilo que a Mariana disse e depois a Mariana talvez completar, que é mais competente para falar em termos de saúde pública. Olha, eu acho que nós temos as ferramentas, e vou já responder à sua pergunta, mas antes disso eu acho que nós temos as ferramentas e sabemos que funcionam para proteger as pessoas e para desconfinar. Nomeadamente a regra dos 3 Cs que eu tenho tanto falado, que em português quer dizer evitar o contato próximo, evitar espaços fechados e evitar espaços com muita gente. Porque nós sabemos que é uma medida que funciona, isto é um vírus respiratório e, portanto, o distanciamento físico, não falo em distanciamento social, físico, é possível. Funciona e, associado ao uso de máscara, funciona muito, muito bem. E eu olho agora para os factos, quando me perguntam em relação aos grupos de risco, se estão a ser feitas as medidas corretas ou a estratégia é correta ou não. Olhando para os factos, que não conheço por dentro qual é que é a estratégia, olhando para os factos, eu neste momento vejo que há um controle. Porquê? Vejo, apesar de haver algumas infecções todos os dias, não há um grande aumento de número de internamentos, nem há um aumento de óbitos. Mas atenção, há aqui um retardamento, devido à biologia do próprio vírus, que mais ou menos 3 a 4 semanas, entre aquilo que a gente está a ver agora e aquilo que pode acontecer daqui a 4 semanas. Okay? E, portanto, a qualquer momento, nós sabemos, que eu digo sempre,
isto até é uma frase meio estranha, estamos no princípio dos princípios da pandemia. Porquê? Porque temos aproximadamente uma população que já contatou com o vírus à volta dos 3%, que é estimada. E, portanto, temos um potencial pandémico é enorme, porque o vírus está em todo lado e se dissemina muito facilmente. Portanto, é preciso ter muito cuidado, porque a qualquer momento o vírus pode entrar numa fase exponencial. E se entrar, o nosso sistema de saúde vai sofrer com isso e sofre toda a sociedade. Muito bem. Tendo dito isto, nós temos as ferramentas, nomeadamente no que diz respeito aos lares. Se nós soubermos proteger um país e diminuir a incidência e a disseminação do vírus num país todo, e isso foi moralmente aceitável e correto, e foi, de fazer, nós também devemos ter a capacidade de proteger os grupos de risco com as ferramentas que temos. E eu confio nas instituições portuguesas, na Direção-Geral de Saúde e nos decisores, que estão a fazer e estão a usar as ferramentas que temos, nomeadamente eu digo, fala-se muito da quantidade de testes e número de testes que Portugal faz. A mim não me interessa o número de testes, a mim interessa-me é a qualidade, como é que estão a ser feitas essas testagens. E eu explico. Por exemplo, no que diz respeito ao país, interessa-me, como virologista, para monitorizar o que está a acontecer, saber ter sentinelas estrategicamente colocadas e fazer amostragens da população para perceber como é que os vírus está a disseminar. Em relação aos lares, interessa-me ter uma testagem que proteja os lares, das pessoas que entram, das pessoas que saem, das pessoas que têm contacto. E, portanto, não é tanto o número de testes, e não sermos os campeões dos testes, mas a forma, os testes necessários, a forma como os testes são utilizados. E isso é que são as medidas inteligentes. Mas isso transcende a forma como se faz, têm que ser os especialistas em saúde pública, os especialistas em epidemiologia, os especialistas em sociedade, em perceber como é que os lares funcionam, exatamente para fazermos aquilo que é moralmente correto. Porque proteger os grupos de risco não significa, como muita gente associa, isolar as pessoas. De todo modo. Nós sabemos como sociedade como é que protegemos os nossos pais, os nossos avós, e até podemos passear com eles, com os devidos cuidados. Mas, como sociedade, temos que saber proteger os lares. E, portanto, isso é essencial e é vital. E, portanto, é usar aquilo que nós sabemos que já funciona e depois esperar que a ciência produza uma vacina, que produza um medicamento, mas isso é difícil e, portanto, não podemos ficar à espera que isso aconteça, confinados. E é isso é que é importante. E não sei se a Mariana quer, não sei se disse alguma coisa que... Não, eu não podia estar mais de acordo e de facto acho que falou aí num aspecto que eu acho que também é muito importante, não só no momento presente para o futuro, que é a questão peço desculpa, o distanciamento social, diferente do distanciamento físico. É verdade, porque toda esta situação tem tido um impacto grande e vai ter um impacto grande a nível da saúde mental da população. Pois, Mariana, deixa-me só interrompê-la, isto para ser um diálogo. Sabe quando é que eu tive essa percepção de distanciamento social versus distanciamento físico? Foi numa reunião da Caritas, com o presidente da Caritas, o Eugênio Fonseca, que é um setubalense, e que é uma pessoa fantástica, e que foi ele que alertou. E diz assim, João Pedro, se tu conseguires mudar o mote e falar precisamente por aquilo que a Mariana está a dizer, o impacto psicológico que isto está a ter nas populações, e mesmo nós podemos estar, eu quando vou à televisão, estou lá, estou a socializar, mas estou em segurança, porque há um distanciamento físico. E portanto, desculpa lá interrompê-la, mas é que eu sou um bocado entusiasmado e gostava mesmo de... Não, é verdade, a diferença entre os dois conceitos é importante, e é importante também para o bem-estar das pessoas. E de facto uma das coisas que nós temos que estar preparados é para os efeitos de médio prazo que tudo isto vai ter portanto, no bem-estar das pessoas, por exemplo, em termos de depressão, em termos de ansiedade, em termos de síndrome de stress pós-traumático, são coisas de facto que nós temos que estar de alguma forma atentos e, acima de tudo, tentar minimizar. Por um lado, desconstruir o tal medo, não é? E por outro, dizer, ok, nós estamos separados fisicamente, mas em termos de afetos nós estamos juntos. Disponibilizar e criar sistemas de apoio
se calhar arranjarmos novas maneiras de reforçar o suporte social, a rede social das pessoas, sobretudo a questão por exemplo, dos idosos, aqueles que estão em lar, é verdade, mas também aqueles que estão isolados, e olha que são bastantes. Ainda são bastantes as pessoas que vivem isoladas e que com esta situação não contactaram com os filhos, não contactaram com os netos. Isto gera grande sofrimento, acreditem. É para se protegerem fisicamente, as pessoas ficam emocionalmente vulneráveis, ficam emocionalmente frágeis e, portanto, estes aspectos têm que ser minimizados. E se calhar também não é só aprendermos a usar as novas tecnologias, se calhar também temos que ou utilizamos as novas tecnologias para aproximar as pessoas ou arranjamos novas maneiras de que as pessoas se aproximem sem se porem em risco. Pronto. Temos aqui alguns comentários, muitos de reforço das ideias que têm sido portanto, os comentários em relação ao que tem afirmado, de uma forma complementar e até desafiante, nos faria prever que teríamos aqui muito mais tempo e, portanto, ficam temas por abordar. E, portanto, se calhar, acabando com uma pergunta, digamos, simples, que é se o uso de máscara também é distanciamento físico. É uma barreira? Existe também o distanciamento físico. Se temos que usar, isto agora é mesmo daquelas perguntas simples, porque temos que usar máscara sempre que saímos de casa. Eu acho que a Mariana podia começar a responder, ou se quiser eu respondo. Não sei, isto é minha. É evidente, é a máscara é uma barreira, não é? É uma barreira física. Portanto, tem as suas regras de utilização e tem a sua utilidade. Se eu preciso de uma máscara sempre que saio de casa, eu diria que se calhar não, depende. Depende para o sítio para onde eu vou, depende do trajeto que eu vou fazer. Portanto, eu vou para um sítio onde estão outras pessoas, vou para um sítio ao ar livre, está um dia ventoso, está um dia de inversão térmica em que está estagnado, se calhar tem que ter alguma atenção a esse tipo de circunstâncias. Se calhar as pessoas nem sempre vão prestar atenção a isso. Eu, pessoalmente, de facto, não saí à rua de máscara, atualmente saio, e por uma razão muito simples que eu partilho convosco. Fui dar uma das minhas voltas, não é? E tive um acidente, caí. Não levava máscara e de repente, mas foi-se uma queda aparatosa. Olho para mim e dou comigo, vocês vejam como as coisas mudam, não é? E qual é o nosso raciocínio e a nossa preocupação. Houve uma série de pessoas que se precipitaram para me ajudar, não é? A levantar, e a minha preocupação foi olhar assim para ver se as pessoas tinham máscara, porque eu não tinha. Mas achei isto, quer dizer, como as coisas mudam como a situação muda a nossa percepção, não é? Agora, noutro aspecto... Mas a boa vontade e esta vontade de ajudar, pelos vistos, mantém-se, apesar de tudo. Sem sombra de dúvida. A confiança estava da minha parte, que ainda por cima era queixosa. Queria ser solidário. Bom, para não irmos muito para além dos 60 minutos que seriam os previsíveis, eu não sei, só em termos de uma reflexão final, eu ouvindo-vos, eu diria que, digamos, estes objetivos que estão definidos aqui para 2030, digamos assim, eles poderão não sofrer retardamento ou, digamos, terem que ficar adiados. Não diria que ficarão adiados por causa deste contexto que estamos a atravessar. Parece-me, ouvindo-vos, que, portanto, há aqui um benefício, um lado positivo em termos de reflexão, que poderão levar-nos a repensar políticas gerais relativamente à saúde, que poderão reverter em favor destes objetivos, e estamos a falar, portanto, digamos, das doenças ligadas ao comportamento, ligadas aos excessos de consumos, aos consumos nocivos. Pareceu-me que poderá não haver, digamos assim, um efeito negativo naquilo que num país ocidental como o nosso, portanto não estamos a falar da realidade mundial, mas que, digamos, não seria necessário rever estas metas para 2030 em termos de grandes objetivos. Portanto, mas não sei se estou a ser
demasiado positivo neste, ou se estou a respeitar bem as vossas ideias. Mas, portanto, a pergunta em concreto é, apesar de tudo, continuam a fazer sentido e serão alcançáveis estes objetivos para 2030, na vossa opinião? Não sei quem é que é a pergunta. Para quem é que é a pergunta? Como quiser. Portanto, se no fundo este contexto veio, digamos assim, contribuir negativamente para que estes objetivos de desenvolvimento, e estamos a falar do 3, ligados à saúde, virão a sofrer negativamente ou pelo contrário. Até eu posso comentar aqui uma coisa que é o seguinte: eu acho que os objetivos estão sempre a mudar, a ciência é assim. Eu acho que 2030 falta tanto tempo, tanta coisa vai mudar e, portanto, a gente vai pensar que vai mudar para melhor. Portanto, os objetivos podem sofrer essas alterações todas, ainda mais numa altura em que emoções tão fortes e coisas tão fortes estão a acontecer a nível global. Essa é a primeira coisa, eu acho que vai mudar e eu acho que vai mudar para melhor. Agora, repare, e objetivos. Fala, por exemplo, e vou pôr isto em contexto. Eu estou aqui a ver o World Meter e aqui, tinha aqui mesmo, por exemplo, existe neste momento, em termos pandémicos, existe uma pandemia de excesso de peso. E quando falou em profilaxia e qual seria a estratégia melhor para o futuro, e a estratégia melhor é sempre melhor prevenir do que ir andar atrás da doença e tentar compensar a doença. E, portanto, nós hoje temos conhecimento científico para prevenir muitas doenças. De uma forma ativa, com vacinas, por exemplo, fala-se tanto na vacina, com vacinas, mas também de uma forma que às vezes é tão simples. E eu digo-lhe, eu tive já em várias conversas e várias vezes surgiu a questão da pandemia do peso. E repare, neste momento, eu estou aqui a ver, existem 1.696.101, 102, 103, está sempre a mudar, pessoas com excesso de peso no mundo. Existem 760.920, 672, 3, 4, está sempre, cada segundo é uma, pessoas obesas no mundo. Isto é uma verdadeira pandemia. Eu acho que um dos grandes objetivos de saúde e de prevenção de saúde, e eu como cidadão é assim que falo, e também sou um grande desportista e portanto tive sempre ao longo da minha vida esta consciência de a minha própria saúde e de fazer desporto e de me alimentar bem e de chamar a atenção que isto deveria ser um grande objetivo, a profilaxia. E só depende de nós. É maravilhoso, porque repare, se há uma coisa que é uma verdade absoluta, que é, com raras exceções que são médicas, na grande maioria das pessoas, o excesso de peso está ligado a um comportamento, que é comer. É tão simples, é matemático. Quanto mais se come, mais peso se tem. E depois tem a ver ali um bocadinho com o exercício físico. Também o que é que se gasta. E, portanto, eu acho que é imprescindível, numa estratégia a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, informar a população do excesso de peso e de como é que as pessoas se devem alimentar. E isso todos nós, como sociedade, temos responsabilidade. Porque não são só as pessoas a nível individual que têm essa responsabilidade. Nós somos invadidos nos supermercados, nos mídias, em tudo, por ações que, sem nós sabermos, alteram o nosso comportamento. A espécie humana não evoluiu para estar sempre a comer. Não evoluiu para este excesso calórico com o qual nós somos bombardeados. E, portanto, é extraordinariamente importante nós concentrarmos nisto. E é tão simples. Não é preciso inventar uma vacina, não é preciso inventar um medicamento, é preciso informar as pessoas. E as pessoas têm direito a essa informação. E isso é muito importante. E resolvem-se muitos problemas de saúde associados ao excesso de peso. Mariana, para encerrarmos. Eu acho que sim, que portanto a informação é fundamental e de facto esta pandemia da obesidade está associada, traz um cortejo uma série de outros problemas, não é? Mas acho que acima de tudo também temos que fazer um esforço muito grande em termos de sociedade para intervir naquilo que se designou a chamar os determinantes sociais da saúde. Esse eu acho que é um aspecto fundamental, é um aspecto englobador, é um aspecto que também lá vai, a ciência nos diz quem são
quem são as pessoas que são mais obesas, quem são as pessoas que comem pior ou menos fazem exercício físico, sabemos isso e, portanto, se calhar as nossas políticas, as nossas medidas em termos de prevenção e profilaxia e promoção da saúde têm que ser de facto dirigidas para aquelas pessoas e com conhecimento. Lá vai também com conhecimento das comunidades e é lá, junto delas, no seu seio destas comunidades, que esse trabalho tem que ser feito. Pronto. Relativamente aos objetivos, eu recordava aqui uma coisa que foi durante muitos anos a nossa bandeira, que era as metas da saúde para todos no ano 2000. Nós achávamos que as metas eram absolutamente inatingíveis e de facto eram inatingíveis, mas lá que serviram de motor para muita coisa e produziram muita coisa, produziram. E eu acho que estes objetivos essencialmente são da mesma natureza, não quer dizer que eles sejam tenham que ser cumpridos a 100%, o que não será de facto viável e pronto, parece-me assim uma coisa um pouco credível até. De qualquer das formas, eu acho que são uns ativadores fantásticos e acho que a intenção é essa, é chamar a atenção para um conjunto de problemas que poderão contribuir de facto para melhorar a saúde de todos nós e melhorar o nosso bem-estar e se calhar também a nossa própria sobrevivência enquanto espécie. Eu não queria terminar assim de uma forma tão apocalíptica, mas penso que é verdade, que será um bocadinho por aí. Bem, eu penso que, e aqui peço ajuda ao nosso coordenador deste evento, ao Carlos Mata, eu penso que, e à Beatriz Marques, em termos de tempo, penso que teremos atingido aquilo que é aceitável e, portanto, seria a altura de encerrarmos este evento. Exato. Não? Pronto. Também. Portanto, resta-me, portanto, e peço imensa desculpa por não ter introduzido aqui todas as questões. Portanto, há aqui, de facto, há muitos aspectos particulares relativamente ao Covid. Espero que não tenha sido, na minha avaliação, não foi este risco que corremos de pôr aqui o Covid sobre a mesa bem à vista para falarmos sobre a promoção da saúde, direitos, recursos, gestão, portanto, e concepções, portanto, à volta da saúde. Penso que foi uma forma possível de entrada e, portanto, agradeço mais uma vez ao Dr. Pedro Simas e Mariana Neto a adesão a este convite. E sublinhava aqui também o próximo webinar da manhã às 15 horas à volta dos temas ligados à pobreza e que no fundo provavelmente será aqui uma ligação muito direta àquilo que hoje aqui estivemos a fazer, como a Mariana há pouco dizia. E, portanto, dou as boas tardes e agradeço a todos e a todas terem Deixa-me só dizer uma coisa, ligado à pobreza, sabe quantas pessoas morreram de fome hoje no mundo? 22.049. Oh. Pois, não é para rir, não é? 22.049 pessoas morreram de fome no mundo hoje. Pronto, ligadas diretamente à pobreza e, portanto, à não garantia para a sobrevivência, não é? Exato. Os tais números assustadores e, portanto, e depois é esta tal questão do desequilíbrio entre os que comem em demasia e os que não têm o mínimo para... E estou a falar somente da questão da subnutrição, não estamos a falar depois do que a pobreza tem de outros fatores associados, não é? Em termos higiênicos ou em termos de se defender, digamos assim, desses seres vivos que nos rodeiam. Portanto, podemos dar por encerrada esta sessão, Beatriz e Carlos. Ok. Muito obrigada, foi um prazer. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa tarde. Muito obrigado então aos dois, muito obrigado.